Bom, o capítulo 7, ele aborda aí interação entre os seres vivos. A interação é uma ação que ela ocorre entre dois ou mais indivíduos, e ela tem uma importância muito relevante. Por quê? Vocês têm que ter noção de que a gente trabalha com dois tipos de relação, tá? Relações que são harmônicas e relações que são desarmônicas. Ok. Aqui a gente tem relação intraespecífica, ou seja, é uma relação que está acontecendo dentro da mesma espécie, no caso a população, e a gente tem a relação intraespecífica. Ela ocorre em espécies diferentes, ou seja, na comunidade. Tanto na intraespecífica quanto na interespecífica, nós vamos ter relação que é harmônica e desarmônica. Harmônica e desarmônica, tá? Relação harmônica, um ou os dois indivíduos, eles vão se beneficiar, tá? Se um apenas não se beneficia, mas ele não é prejudicado, então ele está dentro de uma relação harmônica. Se os dois se beneficiam, relação harmônica. À medida que uma das espécies ela é prejudicada, a gente já entra em relação desarmônica, ok? Passando agora para o que é colônia e sociedade. Colônia e sociedade, elas são muito parecidas, porém, tem alguns indícios que dão a distinção entre uma e outra. Colônia está se referindo aí a um grupo de organismos que são da mesma espécie, eles vivem juntos de forma organizada e cooperativa. Exemplos, recifes de corais e as caravelas. Já a sociedade, né, ela é um grupo de indivíduos também da mesma espécie que vão interagir de uma forma mais complexa. Diferente da colônia, aqui a gente tem uma forma mais complexa, com divisão de tarefas e hierarquia social. Então a gente tem o caso dos cupins, das abelhas, formigas, vespas, então eles trabalham de uma forma que eles têm divisões de tarefas e tem uma hierarquia, né? No caso da abelha, rainha, e aí tem as subdivisões de tarefas das outras abelhas operárias. Agora, né, a gente vai entrar para um tipo de relação que é harmônica, chamada comensalismo. O comensalismo, certo, é uma relação ecológica em que uma espécie ela vai se beneficiar da outra, só que essa outra espécie ela não é afetada. Por exemplo, a gente tem o caso das rêmoras, né? Então aqui a gente tem um tubarão, ele se alimenta das suas presas e aqueles restos que são deixados para trás, as rêmoras elas conseguem consumir. Por quê? Porque ela tem, na sua cabeça, ela tem uma espécie de um adesivo que faz com que ela fique colada, ela se adere à pele desse outro animal e ali ela consegue viajar junto com o tubarão e consumir, né, seus alimentos, o alimento que o tubarão ele deixa escapar, tá? Então é um caso em que a rêmora ela não prejudica o tubarão. A gente tem um segundo caso, ó, aqui é a curiosidade, né, sobre como é que as rêmoras elas se aderem à superfície da pele do tubarão, através desses adesivos que ela tem aqui. Outro tipo de relação é a protocooperação, certo? Que, nesse caso, são duas espécies diferentes, tá? Aqui a gente tem um pássaro e aqui a gente tem o búfalo, né? E os dois vão ser beneficiados ao mesmo tempo. O que é que vai diferenciar? Um não depende do outro para viver, certo? O pássaro ele pode ir em busca de alimento de uma outra forma, certo? E o búfalo, ele não depende necessariamente do pássaro para estar ali, né, comendo os carrapatos dele. Ele vai sofrer? Vai sofrer, mas ele não depende do pássaro, tá? Então é uma forma mais preguiçosa que esse animal ele tem de conseguir alimento e de quebra o búfalo aqui ele está sendo beneficiado, tá? A protocooperação é isso, tá? É uma relação harmônica. Já no mutualismo, é diferente. A gente vai ter espécies diferentes, só que é uma relação mútua, o próprio nome diz, mutualismo. Um depende do outro para sobreviver, tá? É uma relação, um tipo de interação onde as duas se beneficiam, né? Então, um depende do outro para sobreviver. As duas espécies elas vão obter vantagens. A gente ainda tem inquilinismo e epifitismo, tá? O inquilinismo, a gente vai ter um inquilino, tá? Que ele vai se beneficiar, digamos assim, mas não de uma forma negativa, certo? Ele vai se beneficiar sem prejudicar o hospedeiro. Então, ó, cadê? É uma relação em que o organismo, o inquilino, ele vive dentro ou sobre outro organismo, que no caso é o hospedeiro, para servir de abrigo, suporte, né? Só que ele não prejudica o hospedeiro. Se ele prejudicasse, não seria inquilinismo, seria parasitismo. Daqui a pouco a gente vai ver. Um exemplo de inquilinos, né? A gente tem esse peixezinho aqui, o Nemo, que ele se esconde dentro de umas esponjas, que essas esponjas elas são bem venenosas, elas queimam. Então, o peixe palhaço, ele tem o diferencial de que ele não é afetado por essas esponjas. Então, ele consegue se esconder dentro delas. E, de quebra, as esponjas são beneficiadas porque ele traz alimento para elas, tá? Então, ainda tem essa relação, né? E o epifitismo é um tipo de inquilinismo. Tá, mas qual a diferença? No inquilinismo, né, a gente tem aí diferentes espécies. A gente tem animais, a gente tem plantas, tá?
Já no epifitismo, tá? A gente trata-se apenas de plantas. Então, tem uma planta que ela vai se hospedar e ela não vai prejudicar a hospedeira. No caso da orquídea, das bromélias, das samambaias, elas não vão prejudicar a sua hospedeira, certo? Elas só vão ficar ali apoiadinhas. Agora a gente já entra no caso de relação desarmônica, onde uma das espécies vai ser prejudicada. A primeira é a predação, tá? Para ser predação, a gente tem que ter o predador e a presa. O predador é aquele que vai caçar e consumir a presa. Então a gente tem uma espécie que ela vai matar a outra, ou às vezes ela vai brigar, né, pelo território para conseguir aquele alimento, tá? E a outra vai se prejudicar. A gente tem o parasitismo, como eu tinha mencionado anteriormente. Nesse caso, a gente tem um hospedeiro e a gente tem o parasita. Por que o parasitismo ele não pode ser um inquilino? Ele pode ser um inquilino, só que é um inquilino que vai prejudicar. Então, para ter essa distinção, a gente chama de parasita, tá? Então, ele vai prejudicar o seu hospedeiro. Tá? Quais são os exemplos de parasitismo? Nós temos vermes, piolhos, carrapatos, pulgas, ácaros, erva de passarinho. A gente tem vários outros tipos de parasitas, tá? E aí o que acontece? O parasita ele causa danos, certo? Ele causa danos ao hospedeiro. Ele pode ser classificado de dois tipos. A gente tem os ectoparasitas, eles vão ficar presos à superfície, tá? Do hospedeiro, por exemplo, o piolho. Ele vai ficar na cabeça do hospedeiro. Vai estar coçando, vai estar causando muito desconforto, mas ele não vai estar dentro da gente. Ele vai estar na parte da pele, certo? Do couro cabeludo. Então é ectoparasita. Uma pulga é um ectoparasita, tá? Um carrapato. A gente tem também endoparasita, que são aqueles que vão ficar dentro do hospedeiro, no caso. Vermes, a tenha, lembra lá da nossa tenha, que ela tem mais de 10 metros, ela vai causar aí doenças que podem chegar até a morte se não for tratada, né? Então, isso são tudo fatores negativos. Então, uma espécie está se beneficiando, enquanto a outra está se prejudicando. A gente tem também a questão da competitividade, né? Em que espécies iguais ou espécies diferentes, elas estão competindo. Competindo pelo quê? Podem estar competindo por alimento, por luz solar, no caso das plantas, que a gente tem as plantas que elas fazem outras de inquilino. Aliás, elas são inquilinos de outras plantas, só que elas prejudicam. Elas não são uma relação harmônica, como no inquilinismo, né? Elas estão ali prejudicando. Então, a gente tem esse tipo de planta. A gente tem animais da mesma... A gente tem animais da mesma espécie brigando por território, às vezes por uma fêmea, brigando por um alimento. Aqui a gente tem espécies diferentes que estão brigando por alimento, certo? E na competição, um dos dois vão ficar com danos, tá? Vai ter aí uma desvantagem. Mas a competição, ela é boa porque ela influencia o crescimento, tá? Ela não é tão ruim. Ela, além dela influenciar o crescimento, a sobrevivência e a reprodução dos organismos envolvidos, ela também mantém o equilíbrio, certo? O equilíbrio dentro da natureza. Aqui a gente tem alguns animais que eles têm uma versatilidade, né, de camuflagem e de mimetismo. A camuflagem aqui, como a coruja e o camaleão, são ferramentas que elas utilizam para se esconder e se defender dos predadores, né? Também conseguir seu próprio alimento, então elas se escondem e vai caçar. Então a camuflagem é quando o animal ele vai alterar sua aparência para se confundir com o meio que ele está vivendo. Já o mimetismo é diferente, mas é um pouco parecido. Só muda o nome, né? No mimetismo é a capacidade de se adaptar, tanto de animais como de plantas. Eles imitam as características que estão no meio. Então aqui a gente tem uma borboleta folha. Veja, se você encontrar com uma borboletinha dessa aqui numa praça, é isso aqui, aparentemente você pensa que é uma folha seca, porque ó, os detalhes que ele possui, né? Então a gente pensa que isso é uma folhinha que tá ali jogada no chão. Mas não, é uma borboletinha. Pra gente finalizar, nós temos ainda mais dois tipos de interações, que são a antibiose e o esclavagismo. Na antibiose, gente, a gente tem uma relação também negativa, aonde nós temos espécies que soltam aí algumas substâncias químicas, né, que vão prejudicar, matar a outra espécie, que é o caso, né, que eu tinha citado na aula do eucalipto, certo? Eles vão soltar lá algumas substâncias que não deixam outras plantas nascerem ao seu redor. Então, ele está se beneficiando enquanto ele está causando dano a outras plantas. Já no esclavagismo, também chamado de parasitismo social, é outro tipo de relação de espécies, certo? No qual a gente tem uma espécie que vai explorar a outra, tá? No caso aqui, essa formiga, ela pega essas pupas, elas sequestram e elas as forçam a trabalhar lá dentro da colônia, tá? Aliás, da colônia não, da sociedade, certo?
e elas obrigam a trabalhar na sociedade. Ok, gente? Esse aqui foi o assunto de interação.